Você já se perguntou o que aconteceria com seu corpo se você fosse submergido em água gelada por mais de 80 minutos? E você sabe qual a temperatura mais baixa já registrada em um ser humano? E qual é essa misteriosa organização americana especializada na criogenização de cadáveres, que vai querer dar uma ajuda ao destino para apressar a sua morte? Bom, se você estiver interessado nas respostas disso, veja este vídeo até o final, e acredite em mim, você não vai se arrepender. Vamos começar. A criogenia é uma ciência que é frequentemente tratada como charlatanismo e pseudociência por quase toda a comunidade científica. Mas para a Alcor Life Extension Foundation, a criônica é um campo lucrativo no qual não há competição real. Esta chamada organização sem fins lucrativos é especializada na criopreservação dos corpos humanos, utilizando um processo baseado em nitrogênio líquido. A ONG tem várias centenas de membros que já concordaram em ser criopreservados e que também legaram todos os seus pertences ao mesmo tempo. Até o momento, a Alcor conseguiu congelar mais de 172 órgãos, todos eles ex-membros da ONG, mas ao contrário destes últimos, que estavam todos mortos antes de serem criopreservados, o caso da pobre Dora Kent é chocante, porque ela estava viva quando sua cabeça foi cortada e colocada no freezer. De fato, foi um escândalo sem precedentes que abalou a opinião pública americana em 87, quando um médico legista juramentado revelou que a mulher de 83 anos havia sido drogada antes de ser submetida a esta afronta. Esta terrível acusação foi rejeitada pelo juiz de julgamento, que acabou decidindo que Alcor não havia cometido nenhum ato criminoso, pois a idosa já estava morta quando sua cabeça foi removida. Ainda assim, não há fumaça sem fogo, como dizem. E este caso poderia ser apenas a ponta do iceberg de uma ONG que vende sonhos e sorvetes a seus clientes, mas que realmente está lidando com os mortos. Pessoas imensamente ricas gostariam de viver para sempre, de poder desfrutar da sua riqueza e o poder que ela dá. Portanto, todos os meios são bons para retardar a sua morte, mesmo pagando uma pequena fortuna para que seu corpo seja criopreservado. A lenda do beisebol Ted Williams pertencia a esta categoria de pessoas ricas que acreditavam cegamente na ciência e no progresso tecnológico, e que estes poderiam até mesmo superar a inevitabilidade da morte. Assim, quando ele morreu em 5 de julho de 2002, seu corpo foi imediatamente cuidado pela famosa e altamente controversa organização Alcor, uma empresa especializada em criogenia. Seu corpo foi embalsamado com uma solução de glicerina e depois imerso em uma grande piscina de nitrogênio líquido, até que a temperatura caiu abaixo de 195 graus Celsius e o congelamento foi completo a nível celular. Mas a operação não correu como planejado, pois além da cobertura excessiva da mídia neste caso, dada a celebridade do cliente, houve também uma ação judicial ajuizada pela filha do cliente. A filha queria o corpo do seu pai cremado e suas cinzas espalhadas em um rio, enquanto Alcor disse que estava agindo sob recomendação expressa de Ted Williams e seu filho. Williams acabou sendo criopreservado, embora sua cabeça tenha sido muito danificada durante a operação. Seu crânio foi furado de ambos os lados até ficar completamente rachado, o que complicou muito sua imersão no banho de nitrogênio. Vamos falar de Anna Bagenholm. Este nome talvez seja completamente desconhecido para você, mas esta senhora é, no entanto, quase única no mundo. Anna era uma jovem estudante norueguesa, apaixonada por esqui, que nunca perdeu uma oportunidade de ir em um. Em 20 de maio de 99, enquanto esquiava com seus amigos, ela se aventurou em um pequeno riacho gelado, que rachou sob seus pés. A jovem ficou presa debaixo d'água, encharcada em água gelada, enquanto seus amigos não podiam fazer nada para salvá-la. Anna permaneceu sob o gelo por mais de 80 minutos antes que os socorristas conseguissem libertá-la da armadilha. Sua temperatura corporal caiu para 13 graus Celsius, a temperatura mais baixa já registrada em um ser humano vivo. A pobre jovem tinha sofrido hipotermia severa, e foi preciso uma equipe de 100 médicos e enfermeiras para salvá-la. Anna finalmente voltará à vida depois que seu sangue foi aquecido por uma máquina extracorpórea e depois de passar mais de 10 dias em um coma cerebral que deixou pouca esperança. Ela infelizmente ficou com algumas sequelas deste acidente, mas, como se costuma dizer, o que não mata você te torna mais forte. Com 8.900 metros, o Monte Everest nunca deixou de assombrar os sonhos dos mais loucos e imprudentes montanhistas, porque para escalar o pico mais alto do planeta, é preciso estar preparado para tudo, até mesmo para a própria morte. Escalar o Everest é de fato uma missão perigosa, e a rota para o cume é literalmente marcada pelos cadáveres de infelizes alpinistas. Entretanto, a incrível história de Beck Weathers revela que a vontade de viver pode superar até mesmo as condições climáticas mais adversas. Beck foi um dos 8 alpinistas amadores em uma expedição para alcançar o cume do Everest.
liderado pelo veterano alpinista Rob Hall. Mas devido a uma forte nevasca, a expedição se transformou em um desastre, e quase todos os escaladores foram mortos ou perdidos. Beck Weathers conseguiu sobreviver, apesar de ter sido presumivelmente morto, e sua esposa ter sido telefonada para contar-lhe a triste notícia. Beck sobreviveu às temperaturas extremas, mas seu braço e nariz ficaram completamente congelados e tiveram que ser amputados. Para alguns cientistas, a morte não é uma fatalidade absoluta, mas um estado que poderia ser reversível se ao menos tivéssemos os meios tecnológicos adequados. Estes cientistas acreditam que o homem pode realmente superar a velhice e a morte celular, e acreditam no princípio da criônica. O matemático americano Thomas K. Donaldson é um deles, e é por isso que ele passou a maior parte da sua vida promovendo pesquisas sobre criopreservação e, em particular, tecido cerebral. Donaldson estava mais do que convencido de que o cérebro de uma pessoa morta poderia ser decifrado para acessar sua memória e as informações que ela continha. Em resumo, o cérebro ainda estava vivo, mesmo que seu dono estivesse morto e enterrado. Entretanto, o matemático terá a oportunidade de testar esta teoria em si mesmo, pois morrerá em 2006 de um tumor cerebral. Seu corpo estará aos cuidados da Fundação Alcor Life Extension, que vai embalsamar e congelar o corpo imediatamente. Ferenton Ames Ferendiary é uma pessoa curiosa que nasceu em 1930 em Bruxelas, que se chamava FM 2030, em referência ao seu suposto centenário futuro. Este personagem colorido acreditava no conceito de transhumanismo, no qual ele era uma das pontas de lança, e por isso acreditava que a ciência se desenvolveria o suficiente no futuro para superar a morte e a velhice. FM 2030 passou a vida escrevendo uma pletora de livros dedicados ao transhumanismo. Mas é preciso dizer que seu novo nome não lhe trouxe muita sorte, pois ele não se tornou um centenário, como ele tão confiantemente previu. FM 2030 acabou morrendo de câncer de pâncreas nos anos 2000, quando ele tinha 69 anos, muito cedo dos 100 anos que ele havia prometido alcançar. Seu corpo foi recuperado pela Fundação Alcor, com a qual ele havia feito um acordo para ser colocado em uma câmara criogênica. Os pesquisadores da Alcor testarão, então, uma tecnologia sem precedentes de criopreservação por vitrificação, em vez de simplesmente congelá-lo como um pedaço de carne. E se nós disséssemos que a sombria Fundação Alcor tem filiais em todo o mundo? E talvez não tão longe de você do que você esperaria. Mas se você duvida, bom, a Alcor é uma fundação muito rica e poderosa, que está em todo o mundo e acima de todas as leis frequentemente. Podemos encontrar seu rastro até mesmo na China, onde se dedica a congelar certos chineses privilegiados, pagando fortunas para isso. Jan Wenlian é uma mulher chinesa de 49 anos que morreu de câncer de pulmão logo após ter chegado a um acordo com uma misteriosa fundação. Seu corpo foi tomado pela fundação e imerso num enorme tanque cheio de mais de 2.000 litros de nitrogênio líquido com temperaturas quase menos 200 graus Celsius. O marido de Jan também concordou em ser congelado no momento da sua morte porque, como sua falecida esposa, ele espera que a ciência um dia seja capaz de reanimar os mortos e trazê-los à vida de volta. Você pode imaginar por um momento como seria se você fosse colocado em um freezer e deixado para esfriar algumas horas. Bom, vou te apresentar o Balasubramanian Kumar. Ele é um indiano de 74 anos, vítima de um erro terrível. Kumar estava acamado há várias semanas e sua saúde não melhorava. Assim, quando ele parou de se mover, todos pensavam que ele havia morrido. O infeliz foi levado para um freezer para preservá-lo do calor, pensando que ele era apenas um cadáver. Mas ele ainda respirava, e foi somente graças à vigilância de um dos funcionários que ele foi salvo. Ele teve que passar 20 horas em um freezer, literalmente estacionado como um saco de ervilhas. E finalmente, uma história completamente louca, mas pelo menos vai congelar seu sangue com este calor. Jan Hilliard era uma garota de 19 anos do Minnesota que adorava festejar, como todas as pessoas da sua idade. Mas uma noite, em dezembro de 81, ao sair de uma festa, seu carro quebrou no meio do nada. Foi um inverno muito frio naquele ano e Minnesota sofreu de um arrepio que faria os mortos tremerem em seus túmulos. A jovem decidiu sair do carro para não congelar até a morte dentro dele. Havia uma amiga dela que vivia um pouco mais adiante e que poderia ajudá-la, então ela foi até lá. E após 5 quilômetros de caminhada em temperaturas de menos de 30 graus Celsius, a jovem acabou caindo no gelo, completamente congelada e exausta. Só no dia seguinte é que sua amiga descobriu seu corpo congelado e ainda duro, como se tivesse sido arrancado de um freezer. A menina tinha sofrido de hipotermia extrema, e seu corpo tão duro que os médicos não conseguiam sequer picá-la, enquanto seus olhos tinham se transformado em esferas de vidro.
mas apesar disso, seu coração ainda batia e ela estava viva. Após seu descongelamento, a mulher teve apenas ferimentos leves, que desapareceram com o tempo. Agora, nos diga nos comentários o que você achou dessas pessoas que são super confiantes na tecnologia e desejam ser descongeladas no futuro. Não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal.